Se Deus colocou Bolsonaro no poder, então quem foi mais poderoso do que Deus e tirou Bolsonaro do poder? Essa máxima que Bolsonaro chegou na presidência por uma vontade divina vem desde 2018 dentro do segmento religioso, em especial o segmento evangélico. E nesse episódio eu vou revelar quem foi mais poderoso do que Deus e tirou o Bolsonaro de onde Deus tinha colocado. Fica comigo até o final desse vídeo. Dê o seu like e participe desse episódio especial do canal O Sagrado no Profano. A eleição de 2018 era uma eleição muito importante para a direita e para o centro da política nacional. Porque a esquerda já estava no poder 8 anos com Lula, 7 anos com Dilma. Mas esses dois caciques da esquerda, Dilma, tinha sido caçada e Lula estava preso e inelegível. Então, a esquerda vinha com um nome fraco, que era Fernando Haddad naquele momento. Então era a grande oportunidade da direita e do centro voltar ao poder no Brasil. E os partidos de direita e de centro jogaram todas as suas fichas em Geraldo Alckmin. Era o grande nome desejado pela direita e pela esquerda. Mas eis que surge um azarão, um deputado chamado deputado de baixo clero de Brasília, e ele vem como uma grande surpresa, como se dizia na época, surfando na onda da direita e conseguiu chegar no segundo turno. Até as vésperas do primeiro turno, Jair Bolsonaro era chamado de fanfarrão, de zebra, que não ia conseguir chegar. Mas quando ele chega no segundo turno, toda aquela estrutura que apostava em Geraldo Alckmin teve que ir a favor de Bolsonaro. E Bolsonaro chegou no poder. Ele estava num partido pequeno, partido de número 17, que era o PSL, né? Não era o 22, que é o PL hoje. E ele veio do nada, surpreendeu a todos e conseguiu chegar na presidência. E como o segmento evangélico votou e trabalhou para Bolsonaro, a pesquisa mostrou que mais de 70% de todos os evangélicos estavam com Bolsonaro. Então se criou esse mito que foi Deus que levou Bolsonaro ao poder, que foi Deus que colocou Bolsonaro na presidência. Mas a grande pergunta que eu faço aqui neste episódio para a nossa reflexão: então, se foi Deus que levou Bolsonaro ao poder, então quem foi mais poderoso do que Deus para tirar Bolsonaro do poder? Estão dizendo, dentro do segmento religioso, que foi o sistema, que Bolsonaro foi contra o sistema político e o sistema político derrubou Bolsonaro, que o Supremo Tribunal derrubou Bolsonaro, que Lula está por trás e derrubou Bolsonaro, a esquerda derrubou Bolsonaro. Mas a minha pergunta para você: o Supremo Tribunal, o sistema político, Lula, esquerda, é mais poderoso do que Deus? É lógico que não. Não há nenhum homem, não há nenhuma instituição mais poderosa do que Deus. Então por que Deus permitiu Bolsonaro sair do poder? Eu te respondo agora para terminar esse vídeo. Quem tirou Bolsonaro do poder foi ele mesmo, Jair Bolsonaro. Porque tem uma coisa que Deus respeita, é algo que ele nos deu. Sabe o que Deus nos deu? O livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher o bem e o mal, de escolher o nosso futuro. Deus, ao nos dar o livre-arbítrio, ele disse que ele zela pela sua palavra. Então, ele, ao respeitar o nosso livre-arbítrio, ele está respeitando e velando pela própria palavra dele. Então, se tem uma coisa que Deus não vai contra, é a minha e a sua escolha, a nossa liberdade de escolha. E Bolsonaro, em vez de escolher o bem, principalmente ali na pandemia, que foi um grande momento que ele poderia mostrar o amor ao próximo, ele fez totalmente o contrário. E por isso, ele abriu mão do poder. Só tem uma pessoa que pode roubar a bênção de Deus na sua vida, a vitória de Deus na sua vida. Sabe quem é? Você mesmo.
não é o diabo, não é outra pessoa, não são instituições humanas. O único que pode tirar a nossa bênção e a nossa vitória somos nós mesmos. Então, quem tirou Bolsonaro do poder foi ele próprio.